Boa noite, galera da Tribuna Tricolor. Hoje estamos mais uma... Feliz Ano Novo para todos. Saúde. O Edu está tomando Coca-Cola, né, Edu? Que vergonha, hein? Eu fiz esporte o dia inteiro, né? Então, vocês podem ver, o Edu tá de novo com a gente do Morato, nos honrando com a presença dele, para um bate-papo. A gente estava batendo papo já por 1 hora, antes que a gente converse aqui, não para. Então, Edu, mais uma vez, bem-vindo, obrigado. Vamos bater um papo sobre essa tragédia que é o São Paulo, né? Prazer estar aqui de novo com vocês, meus grandes amigos. E vamos lá, hoje de Coca-Cola. E vale lembrar, só rapidinho, Edu, quero mandar um abraço pro Rafa, pro Fábio e pro Marcelo Portuga, que ele passou, que o pai dele faleceu, né, infelizmente. Meus sentimentos. Então, ele já está de volta com a gente. Portuga, um grande abraço para você. Estamos rezando por você, pela sua família aí. Em volta, em breve aguardamos sua volta. Um abração, Edu. Deus abençoe aí. Bom, hoje o São Paulo se reapresenta e as últimas notícias que a gente tem é que São Paulo fechou um ano com déficit aí aproximado de 180 milhões, né? E eu queria perguntar para vocês aí, começando pelo Edu, o seguinte. E aí, Edu, o que você acha aí que o São Paulo pode fazer, né? Quem que a gente vai vender? Se a gente tem condição, aí a gente vai ter que ir com o pinico na mão, porque já se passaram aí 40 dias, não conseguiram nada, né? E, 180 milhões nessas negociatas que tem, o que você acha que está acontecendo por lá, Edu? Cara, eu acho que o problema do São Paulo é um problema crônico, não é um problema pontual. Nós estamos começando 2020 igual começou 2019, igual começou 2018, igual começou 2017, 16, 15, 14. É ou não é? É crônico. O problema do clube é que eu volto a falar isso, eu sempre falo isso. O problema é a gente tem que voltar um pouco mais na história, né? Em 2006, quando o Marcelo saiu da presidência, era combinado do Juvenal assumir e assim foi feito, né? E o Juvenal teve uma dissidência com o Marcelo, e talvez as pessoas não saibam, mas o Dr. Marcelo faleceu, ele estava distante do clube, né? Estava distante do clube. E a partir de então, o clube começou isso é mais ou menos o que o Palmeiras teve com o Mustafa Contursi, que o Corinthians teve com o Dualib, que o Vasco teve com o Eurico. O Juvenal, ele emparelhou o conselho. Então, hoje, o conselho de notáveis que a gente tinha, ele é um conselho... Você não tem mais figuras expressivas, né? Antônio Leme Nunes Galvão, onde você tinha o Juvenal, o Galvão, enfim... Dalora, Douglas Dalora... E aí esses caras seguravam o clube. Então você tinha oposição e situação, era mais ou menos que nem republicano e democrata. Tinha as brigas dentro deles, mas tinha caras que controlavam. Eram dois grupos, hoje você tem 20. Então por isso que eu estou falando, vamos voltar na história. Então você tinha o vermelho e o amarelo. Então você tinha uma transição de poder. Era uma coisa... E eu digo o Palmeiras e o Corinthians naquela época porque é o São Paulo de hoje. Aí virou dissidências. Então hoje você não tem líderes no clube. Você tem 30 facções. Não sei se é o termo certo, facções. É o grupos políticos, partido panela. Panela, ou seja. E você não tem um comando. Então a situação começou aí, na minha opinião. Então, hoje você tem o próprio grupos que tem oposição dentro do próprio grupo, ou seja, é igual matar o Saddam Hussein lá, foi pior matar o Saddam Hussein do que deixar ele vivo, porque hoje o Iraque é incontrolável, cara, né? Exagerando e colocando em outra situação, e o clube aconteceu isso, o clube perdeu, hoje não tem uma liderança clara dentro do clube, definida dentro do clube. Nenhuma, zero. Nem se você pensar assim, vamos ver, 3, não tem nada. Ninguém dentro do clube. Acabou. Eles pulverizam. O Juvenal Juvencio pulverizou. Foi um grande diretor de futebol.
foi um bom presidente, ganhou o tricampeonato brasileiro, mas o legado dele, os 180 milhões de déficit aí tem muito a ver com ele. Então, eu sou suspeito para falar porque eu nunca me dei com o Juvenal por um bom tempo, depois que ele começou a ter algumas atitudes, tivemos divergências, mas eu tenho que admitir que ele tinha um talento muito diferente para tocar com futebol, ele sabia tudo, né? O terceiro mandato dele foi uma loucura, uma insanidade, já foi uma coisa que ele achava que não tinha nenhum substituto, esse era o termo que ele falava, não tinha nenhum, talvez ele tivesse certo até, né? Ele fez da maneira errada, mas que não via ninguém que pudesse comandar o São Paulo sem ser ele, né? É que ele não deixava. Então, ele é um cara extremamente, o ego dele, arrogante, ele não deixava, nem que aparecesse alguém, ele não deixava, ele dominava o negócio. Então hoje assim, você tem eu chamo de baixo clero, tá? E esse baixo clero que eu digo, ele é controlado por chaveirinho, por camisa, por viagem, por um aluga o apartamento do outro, um troca favor com o outro, o cara do social. Não é? É coisa pequena, cara. Né? Aí... Deixa eu só um ponto aí, desculpa te interromper. Nesse caminho que você citou, a gente tinha lá o Milton Cruz. Fizeram uma briga aí, uma fofocaiada, que o Milton Cruz era rádio do Abílio Diniz. Esse era picareta, viu? Quanto foi prejudicial ou benéfico a saída do Milton Cruz? Porque o Juventus tinha um olho clínico para jogador. Mas eu vou só continuar a história para vocês entenderem onde eu vou chegar. Primeiro assim, quem sai do São Paulo todo mundo é ruim. O André saiu, é ruim, vão falar mal de mim, vão falar mal do Milton Cruz. Ninguém sai do São Paulo bem. Eu não conheço uma pessoa, estou mentindo, assim, qualquer pessoa que sai do São Paulo, não, todo mundo que sai de lá sai mal, sai brigado, dizem isso, aquilo e aquilo outro. Mas enfim, voltando ao que eu estava te dizendo, por que chegamos a esse ponto? Chegamos a esse ponto porque um ponto importante nessa história foi a eleição do Aidar. Porque de verdade, eu achava que o Aidar podia dar jeito. Eu juro para vocês, honestamente. Ele foi o melhor presidente do São Paulo até então. Exato. Ele montou o time dos menudos. Exato. Bom, o cara é um advogado, um cara bom. Presidente da OAB e tal. Entendeu? Bom, aí o que aconteceu? O que aconteceu nesse momento? O Aidar, infelizmente, ele tinha outros interesses, né? Botou Douglas Schwartz. Jack. E aí, cara, já existia essa dívida que o André estava falando, já existia essa dívida, que o Juvenal, cara, no final das contas, ele já estava pedindo empréstimo no banco para botar show do Chitãozinho Chororó no social. Era umas coisas assim, cara, de coisa de maluco, né? Então, assim, voltando ao assunto, essa do Milton Cruz que você falou, ele é um ponto importante, ele era uma referência. Bem ou mal, o clube existia uma referência. Você falava, quem é do futebol? É o Milton Cruz. Quem é o cara do outro? É o Marco Aurélio. Quem é o Rosan? Quem é o Carlinhos Neves? Quem é o cara do... Existiam referências. Hoje não existe referências, né? Então, contrata 3 caras que são olheiros que veio do Corinthians lá, que, olha a bizarrice que acontece. Bem ou mal, Edu, bem ou mal tinha referências, né? Porque tem isso do Milton Cruz infaláveis. Então, mas é isso que eu estou falando. Não só, mas tinha identificação com o clube. Hoje tem Corinthians. Tem um palmeirense que é o Pássaro, que é o presidente de fato do São Paulo. Você tem os olheiros lá, tudo corintiano, que põe no computador o trabalho, o fundo da tela do Corinthians. Tiram sarro, vão no Facebook, chama de Bambi. Esses caras estão no São Paulo. Então, e aí que eu falo o seguinte, e o grande golpe fatal disso, Rô, voltando à tua pergunta, tentando só finalizar para não me estender muito, é essa falsa profissionalização que eles fizeram. Isso é um absurdo, eles instituíram o sangramento do caixa do clube, porque hoje o presidente é remunerado, todos os conselheiros são remunerados, ou seja, não profissionalizou ninguém. Me diz um
Não tem. Não, profissionalização foi a única coisa que existiu, foi para esses caras pagarem salário. É isso. O conselho de administração, diretoria executiva, o conselheiro não recebe teoricamente, né? Mas é isso. Profissionalização foi dar salário para os caras, porque não tem nenhum profissional. Por que não tem o Edu Morato no São Paulo? Porque não interessa. Por quê? Porque não é a qualidade do trabalho da pessoa. É outra coisa. Então, então é isso que eu estou falando, Rô. Então, a estrutura hoje do São Paulo não permite que você tenha um planejamento. Você não pode trocar 4 técnicos durante o ano. Não dá. Mas o erro não é de agora. O erro foi quem botou aquele Saraiva. Saraiva não, como é que é aquele? Baresi. Sérgio Baresi. Cara, começou ali. Vamos pensar ali. Depois do Baresi veio Adilson Batista. Sei lá. Veio, quem mais que veio? Me ajudem, por favor. Vamos ver os nomes. Carpegiani. Dorival Júnior. Jardine. Então, gente. Agora o pior de todos é o Fernando Diniz. Então esse que é o grande X da história. Então, perdeu a referência, perdeu-se a referência. Então, hoje ninguém manda em nada lá. Então, aparece um moleque lá agora, que esse aí que você se referiu, e é a referência, cara. A referência. Cara, o moleque tem 30 anos, 20 anos, 10, entendeu? Não dá. O Raí, eu falo, cara, eu gosto, meu maior ídolo que eu tenho, até com pecado que eu falo, com pesar, né? Mas, pô, que o Raí, ele é inoperante, né? Nessa função. É inoperante. Então, assim, o clube perdeu a referência. E é um clube sem referência, é um clube sem comando e sem planejamento. Trellis, Calazans, vamos, aí não tem dinheiro, você falou 180 milhões de dívida. Se não comprasse o Jean por 10, Calazan por Michael Suel, não sei o que, Felipe. Assim, quanto que gastou nisso, cara? Uma multa do Rogério de 5 milhões, cara. Assim, não pode o cara ser advogado do clube e ser advogado do atleta, cara. Entendeu? Não, mas o que eu acho assim, todos nós aqui, quem acompanha o canal, vem aí do mundo privado, em diversas esferas. Quem já foi executivo, não foi, né? Mas uma coisa é fato. É inadmissível um clube que déficit 180 milhões, né? Apresenta um orçamento com superávit de 6, vem um conselho totalmente despreparado, na minha opinião, e projeta um superávit de 68 milhões, ou seja, conta de padeiro, nós precisamos arrumar 240 milhões de receita extraordinária. Aí vem a pergunta, Texas e Edu. Receita extraordinária é o quê? Sócio torcedor, venda de atleta, venda de camisa e cota de patrocínio. Bilheteria. Os caras não fizeram antes, que eles vão fazer agora num momento pior, porque o clube está num momento pior, que eles vão conseguir cobrir isso. Isso não engana ninguém. Por isso, então, a diminuição das receitas, ela vem muito dessa queda do São Paulo. O São Paulo, hoje em dia, o valor, nós recebemos aí 1/3 em tudo dos outros clubes. A gente recebe menos em patrocínio, se não me engano, do que o Cruzeiro e o Grêmio. Que são isso aqui. Cota de televisão, graças ao André Santos, que acabou com o Clube dos 13, aliás. Vale a pena lembrar isso. Então, a marca do São Paulo desvalorizou. O São Paulo aceita esmola. E o que acontece? O mundo sabe que o São Paulo tá na merda. Né? Antigamente, o São Paulo lavava roupa suja dentro de casa. Essas coisas jamais iam para a imprensa. Hoje, sabe? O diretor da entrevista falando de dívida. São Paulo vai com o Pires na mão, paga uma migalha. O Banco Inter, se eu não me engano, eu vi um número aí que eles tinham lá 300 mil contas, tem mais de não sei quantos milhões. O que esses caras ganharam de dinheiro com o São Paulo? Fizeram um IPO, venderam 2 bilhões no IPO, render. E o São Paulo não tinha nem vou fazer o contrato para receber. Ou seja, vão renovar com o São Paulo, vão pagar a esmola também. O X da história, que eu acho que é onde a gente precisa chegar. O São Paulo precisa voltar para a base, para a sua base, a base dele. Como eu digo isso? A gente tem que entender que nós estamos ferrados. Não tem comando, não tem dinheiro, não tem moral no mercado, isso que o André estava falando.
Então, assim, eu acho que nesse momento a gente precisava de um Fernando Casal Del Rey. Você lembra na época que ele pegou o São Paulo, também estava nessa situação? E, ó, seguinte, galera, nós não vamos ganhar nada daqui em 4 anos. Esquece, não vamos ganhar. Não vamos ganhar. Nós vamos arrumar as finanças do clube. Não vejo outra maneira, cara. Não vejo. Porque as soluções que os caras estão tentando achar são soluções mágicas. Vamos achar o centroavante do Chapecoense. Meu Deus, cara, não vai achar. E o critério não é técnico. O critério é quem paga a comissão para quem. Então, você justifica pagar 26 milhões, na verdade 32 milhões para o Pablo. Então. 6 milhões no Trellis. Então. O Jean, que já tinha problema de extracampo, desde que nasceu praticamente. E o Diego Souza, que foi emprestado para o Botafogo, que não pagou o salário dele, que o São Paulo, com cláusula contratual, teve que pagar. E o Prato, que a gente venderam o Prato, compraram uma puta grana o Prato e venderam e sabiam que não iam receber. Sabiam que não iam receber. Como não tem advogado que presta naquele clube, ninguém pediu fiança bancária no contrato. E o pessoal tá todo animado hoje que o Hudson vai pro Fluminense e nós vamos pagar só metade do salário. Pessoal, para quem não sabe, o Rodrigo falou isso agora do Diego Souza, para fins trabalhistas, que se o Fluminense não pagar como o Botafogo não pagou, quem que tem que pagar a conta? São Paulo. Então, alguém acha que o Fluminense vai pagar 200 mil pro cara por mês? Não. Então assim, ó, voltando aí, pra gente retomar essa linha do tempo. Qual é a nossa situação hoje? Não temos pessoas qualificadas no conselho. É verdade. Não temos. Não temos um líder. O time está na mão de quem hoje? Fala assim, quem manda no São Paulo hoje? Vocês me dizem, quem que manda? Alexandre Pássaro, um palmeirense. Então. É ele que manda no São Paulo. Então, o problema é esse, você não tem liderança, você não tem cara que... o cara que está em Cotia é um palmeirense. Nosso amigo Canassa. Entendeu? Então, assim, honestamente, a gente tem que... O São Paulino tem que... Nós somos mais velhos e a gente sabe o que era o clube, o que tá. Tem que entender que o clube precisa se reestruturar. O São Paulo vai chegar num ponto do Cruzeiro. Eu não tenho dúvida. Se continuar assim, vai chegar. Então, assim, 2020 vai ser igual 2019, porque o Fernando Diniz não passa do Campeonato Paulista, vai tomar 4 pauladas no Campeonato Paulista, primeira do Palmeiras no Palestra, vai tomar, aí vão mandar embora. Vão contratar o pior. Mas aí multa para o cara, aí esse cara pediu o Muzambinho, o jogador que era dele lá do Audax. Do Audax, que é porra, cara, entendeu? Aí São Paulo morre com mais 3 caras desses, igual o Cuca pediu, não, Cuca, aquele jogador. Então falta alguém, bem ou mal, o Milton Cruz fazia uma seleção. Tio Silva, que era da base também, que bem ou mal fazia a seleção. Entendeu? Então, assim, existiam referências. Hoje não tem mais. Entendeu? Técnico chega, manda, quero contratar 3 caras. Então você faz essa conta, o déficit é gigante. Aí beleza, vamos vender o Antony, vamos vender o Lisiero, vamos vender o outro. Aí vai faltar jogador. Aí você vai pegar e gastar a mesma grana que você ganhou desses moleques, você vai contratar sei lá, o volante do Atlético Mineiro com 29 anos que está encostado, porque... Pô, então assim, é um ciclo da marmota. Sabe aquele filme da marmota? Dia da Marmota. É o Dia da Marmota. Mas você abre o Twitter, o torcedor todo dia fica na expectativa por reforço. Só que o torcedor não foi lá e viu na linha do orçamento que estava cotado 19,5 milhões para reforço. Ou seja, não compra ninguém, né? Como comprou metade do Volpe pagando 10 milhões, e excluindo-se aí o Igor Vinícius, que não está na conta dos 19,5 do orçamento, São Paulo tem 9,5 milhões para comprar jogador em 2020. E o torcedor esperando reforço todo dia. Então, olha, eu quero que você, o Texas, e queria focar um pouco nisso. Como é que um time que faz a menor média de gols da história num campeonato não reforça o ataque para o ano seguinte? Será que ele acha que vai recuperar o Pato? O Pato sozinho vai fazer 30 gols na temporada? E o Pablo, que foi um fiasco. Ele não teve tempo, não sei, entendo, mas eu não acredito. Então,
Eu tenho uma linha um pouco contrária de pensamento. Né? Eu acho assim, tipo, o maior erro dos últimos tempos do São Paulo foi mandar o Aguirre embora, faltando 4 rodadas para o campeonato. Sem dúvida. Entendeu? Os jogadores mandaram embora, porque não tem comando. Tinha que mandar. Na época do Nelsinho Batista, ele mandava os caras chupar laranja lá em Guarapiranga. Você lembra disso, Dola? Gustavo Neri. O Gustavo Neri era o laranja podre. O Nelsinho Batista, acho que a molecada nem sabe quem é, mas, porra, os caras respeitavam. Os caras respeitavam o cara. Hoje o jogador manda no técnico. É igual escola particular em São Paulo hoje, no Brasil, que a professora tem medo de dar bronca no filho, porque o filho é um cliente da escola, né? É diferente da nossa época. Pô, o professor falou algum negócio, meu Deus, tomava bronca do professor e tomava bronca do meu pai em casa. Hoje em dia, mudaram um pouco as coisas. Então a ordem está invertida. Então eu acho o seguinte, se fosse uma empresa, do André, sua empresa, nessa situação pré-falimentar, o que vocês fariam? Vamos pensar, tem que pensar assim. Então, assim, tem que cortar custo. Manda metade daquele. Uma sala de comissão técnica, vocês viram a foto da escolinha do professor Raimundo? Manda embora 70% ali. Na época boa, você tem um preparador físico, um fisiologista, um auxiliar, um diretor de futebol, acabou, meu. Era um preparador físico, não tinha esse Claro! Apoio. Entendeu? Pô, você pega aqui cara, vou dar um exemplo. O Orlando Magic. Aqui, os caras não têm isso. Entendeu? Então, assim. Você tinha o Bebeto de Freitas nos anos 80, você tinha nos anos 90 e 90 o Moraci, nos anos 2000 você tinha o Carlinhos Neves, agora você tem um bando de incompetentes, e tem o cara que é o Pedro de Campos, que não é mandado embora porque ele é peixe do pássaro. Então assim. É cabide de emprego. São Paulo é cabide de emprego. Então, não tem comando. Você tem ali um custo operacional absurdo, porque agora tem salário para todo mundo lá, diretor, presidente, para todo mundo, e o time não tem grana. Então, o único jeito que eu acho que... Esse ano esquece para mim. Esse ano, assim, não tem dinheiro para contratar ninguém. Eu também acho, na minha opinião, eu acho certo também não gastar mais, mas vão gastar com bobagem, infelizmente. O negócio é rezar para o Hernandes voltar, para o Pato voltar, para o Everton, que eu acho que é um baita reforço. Eu acho um belo jogador. Né? O Everton voltar. E a zaga eu acho boa. O técnico é uma porcaria, vai durar até o Paulista só. Vai ter uma 3, 4 pancadas e vai cair. Todo mundo sabe disso, não precisa ser um gênio. E em dezembro tem um Fernando Casalderri da vida que volta para recuperar o clube, entendeu? Eu acho que nós vamos ficar na fila um tempão ainda. Só que quem vai ganhar a eleição é o nosso amigo. Oi! Entendeu? Não dá. Isso é uma piada. Então, você falou, é um ciclo vicioso. Não tem comando, não tem nada. Você falou em zaga, quero falar rapidamente aqui. Seguinte, São Paulo tem um jogador dessas férias aí. Um arrumou encrenca na boate, outro bateu na mulher, o outro vestiu a camisa do rival, botou uma latinha mequetrefe, aquela desculpa que todo mundo sabia. Foi uma aposta que eu perdi. São Paulo não podia fazer nada porque o jogador está em férias, de acordo com a CLT. Acabou as férias, não houve uma palavra da diretoria do São Paulo. Vão vender o Morato, que seria o jogador. Venderam o Morato, que era o melhor zagueiro do São Paulo, que está arrebentando em Portugal. Vão vender o Valse para o Red Bull faturar, porque todo mundo sabe que ele é um baita jogador. Vai fazer ponte até. São Paulo usou o Porto para fazer ponte para o Real Madrid. O Militão. Vão fazer isso agora com o clube brasileiro. E não vão nem dar multa pro senhor Arboleda. Nada. E tinham que dar uma declaração pública em satisfação ao seu torcedor para falar: o Jean foi afastado até se apurar, porque você não pode dar uma justa causa. Você pode tentar, mas o cara tem que ser condenado, a condenação tem que ser transitada em julgado. Mas tem que ir a público e falar, agora que acabou as férias, não podia, para falar do seu Jean, para falar do seu Arboleta. Nada. Então, mas sabe o que é? Além disso, foi investido um sistema de comunicação no clube que é muito próximo da imprensa, né? Então, assim, perguntas não são feitas. Não é? Não.
Entendeu? A torcida organizada, ela é aparelhada faz tempo, né? Então, assim, o clube, eu e o André, que a gente mora aqui, a gente acompanha esporte profissional de verdade, né? De verdade. Empresa, profissional. A gente vê que tem muita coisa que tá errada. Com o Flamengo também, estão falando um monte. O Flamengo tá devendo uns tubos. Os caras estão quebrando o Flamengo. Espera um pouco. O André Sanches quebrou o Corinthians com essa história de estádio. O Corinthians tá quebrado. Tá todo mundo quebrado. Palmeiras, a dívida do Palmeiras, ninguém fala, porque tá ganhando. Na hora que saía lá a lavanderia, o agiota lá, vão cair para Série C. É sério. Então, assim, por exemplo, o Cruzeiro, cara, de verdade, o Cruzeiro tinha que voltar para a Série D, cara. Começa de novo, cara. É o Cruzeiro Real, muda o nome e vai, não tem jeito, cara. Não tem jeito. A dívida é impagável. Esses 180 milhões não é muito maior os juros bancários que o São Paulo tem. São Paulo vive para pagar juros. André, estão mentindo? Não, é uma fortuna de juros. E a receita cada ano cai mais, porque o São Paulo... Horizonte, estou indo para lá na sexta-feira, a ideia lá, de uma boa parte, é de refundar o Cruzeiro. Porque o que está aí não dá conta de pagar. É isso que eu estou falando. O São Paulo está nesse caminho. O Napoli fez isso, o Torino fez isso, o Glasgow Rangers da Escócia fez isso, tem mais outros times, eu lembro desses 3. Então, mas o Cruzeiro, por exemplo, não tem outra maneira de sair disso. Não tem outra maneira. E o São Paulo, assim, o buraco é muito mais embaixo. Há 10 anos, 15 anos atrás, eu fiz uma proposta que era meia diferente. Mas olha o que eu propus para os caras. Falei assim, se você tem teu pai é milionário, tem uma empresa, você tem um filho maluco, o que você vai fazer na sucessão? Existem empresas que fazem sucessão, né? Gerenciam sucessão, preparam sucessores. Eu falei, cara, já que é o conselho, não adianta, é o conselho, beleza, vocês querem dar grana pro conselho, quem vai mandar aqui é o conselho, beleza. Pega 5 moleques do conselho, quem é bom aí? É o Nenê, tô dando exemplo aqui, tô falando, o Nenê, o Dedé, esses moleques. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão contratar esses caras, 5 caras, vai pagar. Um vai estudar no Manchester United, vai ficar lá 1 ano para aprender futebol. O outro é finanças, ele vai estudar na faculdade X de finanças. Em todas as áreas do clube, você vai preparar 5 caras e vai pagar salário e estudo do cara. Daqui 5 anos, esses caras voltam para o clube. Daqui 3 anos, 4 formados, vão voltar para o clube. E esses caras vão ser os líderes do clube. Formados em faculdades de verdade, cara preparado para dirigir um clube, vai ficar aqui no Orlando Magic, sei lá. Os caras riram da minha cara. Os caras riram da minha cara. Os caras falaram, você tá maluco? Que é isso? Assim, se uma empresa não prepara profissional, você não vai ter, cara. Não adianta. O André, Rodrigo, vamos falar a verdade. Você tem convicção de largar seu emprego hoje para ir trabalhar num clube de futebol no Brasil? Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum, cara. Entendeu? De jeito nenhum. Jamais. E o São Paulo tem um detalhe agravante, né? Que agora, além de pagar os que estão aí não estão rendendo, voltam aí uma baciada de jogador. Agora, onde você vai enfiar um Diego Souza? Onde você vai enfiar um Jusilei? Se não for para fora, você vai compartilhar salário. Que eu acho que ainda é pior do que você vender para fora, né? Então tem 2 problemas, né? O primeiro problema é a contratação de jogador, que são critérios não técnicos. Então só contrata a perna de pau, bichado, drogado, bebum, só. A maioria. Tem o Pablo, que fica fora de campo, fantástico. Diz, inclusive, uma liderança positiva, o Volpe. São exceções. Então você pega aí. Quem que vai pagar 400 mil no Hudson? Só o São Paulo. Quem que vai pagar as 3 milhões no Everton Felipe? Só o São Paulo. Agora eu vi o presidente do esporte falando que ele quer voltar, tá tudo certo, e o São Paulo está impedindo. O que o São Paulo está impedindo, provavelmente, é que o São Paulo quer receber alguma coisa por esse cara. E quem que vai pagar?
Quem que vai pagar? O Edu? Cadê o Edu? Vou chamar o Edu de novo. Não é, Rodrigo? Enquanto a gente coloca o Edu... O Edu justamente abriu o programa falando desse conceito aí de insanidade, né? Fica fazendo as mesmas coisas. Eu venho falando isso também no Twitter, a gente vem conversando isso, né? Vem tentando fazer a mesma coisa para esperar resultado diferente, né? Aí eu tenho dúvida se é insanidade, incompetência ou se é os dois juntos, né? Ou se é má fé. Junto com isso a má fé, né? Agora, uma coisa que me assustou muito, quando eu fui ver a definição de orçamento para 2020, né, que começou essa semana, foi que eles vão cortar custos em Cotia, né? Cotia que nos deu aí muitos milhões de reais. Não deu um jogador bom, né? Para não ser injusto, deu lá o Lucas, deu o Kaká, né? Mas para dar campeão para nós, Cotia, infelizmente, não formou um campeão, né, para o São Paulo. E eles estão falando em cortar custo. A minha dúvida é, vão cortar, vai prejudicar essa formação de atleta ou será que é gordura? Estava gastando mal, né? Essa é a dúvida que fica para todos nós. Pois é. E aí, Rodrigo, vou fazer só uma lista aqui, né? Dos que não se representaram. Então, foi liberado porque vai estar negociando. O cara ainda voltou, Edu. Voltei, tô aqui. Eu tô falando aqui, Edu, sobre essa história de quem não se representou hoje. Sim. Hudson, Everton Felipe, Trellis, Paulinho Boyer, Aruna e Jean. Tá? Esses caras, bem ou mal, ainda são empregados do São Paulo. Sim. Mas ninguém se representa. E quando o cara não for vendido, ele tem que se apresentar. Então, mas falta comando. De hierarquia. Mas então, uma putaria, o São Paulo... Não, falta comando. O São Paulo teve 10 dias de férias da Copa América e mais 32 de férias, os caras que não jogaram o último jogo. Vocês já tiveram 42 dias de férias? Para mim, precisa de 10 anos para ter 42 dias de férias. Então, mas de novo, falta comando. Quem manda são os jogadores. Entendeu? O jogador escolher técnico, eu nunca vi isso na minha vida, cara. Eu nunca vi isso. Ou não? Nunca vi. Sério. Hoje você escolhe seu chefe? Você vai escolher seu chefe? Eu quero meu chefe, cara. Nunca vi isso. Olha só, cara, você estava falando do esporte nos Estados Unidos, né? A gente vem do mundo corporativo, a conta é simples. Receita, despesa, custo e investimento. Se for positivo, você continua. Se não for, abraço. Ponto. Isso não acontece no São Paulo. Aí quando eu estava falando aqui que você saiu, São Paulo vai cortar custo em Cotia. Cotia que financiou tudo que nós chegamos até aqui. Eu dizia aqui anteriormente, não financiou um jogador que nos deu título. Vamos dizer o Lucas na Copa Sul-Americana? Breno. O Breno em 2007. Nos deu o brasileiro. Mas assim, se você pegar esse 1 bilhão e 300 milhões que o São Paulo vendeu, o São Paulo formou atleta naquela velha vibe. O Porto vem, paga 30, ou o Ajax, vai e vende por 300. E ninguém ainda teve a brilhante ideia de vender 80% do atleta, 70% do atleta, deixar ele se destacar lá e pegar e morder pelo menos 30 mais a cota de participação do clube formador. Né? Só uma coisa aqui, que é o caso de polícia no São Paulo. Para mim, esse é o pior caso do São Paulo, é o Éder Militão. Essa picareta. E deram 28% de comissão. 28%. Quem que na vida... Vocês dois que são no mundo corporativo também. Vocês já viram alguém ganhar 28% de comissão de qualquer coisa? Teve um caboclo no Twitter que veio me questionar que isso é do mercado. Aí eu fui explicar para ele o seguinte. Eu já comprei casa, eu já comprei carro, já intermediei. Essa coisa aí vai de 10% a 15% no máximo, dependendo do tipo de negócio. Agora, jogador de futebol, você pegar 30% e remunerar o cara que intermedia, puta, isso aí... Isso foi por dentro. E ainda usaram uma SA alemã para financiar, que pode dar treta na FIFA, e São Paulo pode ser proibido de contratar em janelas, aí como aconteceu com o Vasco. Motivo diferente do Vasco, tá? Mas gente, tem isso também. Se contrata um presidente
para sua empresa, remunerado. Depois de 4 anos, que o Leco tá 4, né? Mais, vai fazer 5. 4, esse ano é o 5º. Ele dá prejuízo todo ano. A empresa dá prejuízo todo ano. Acontece tudo o que aconteceu. Tua receita cai. Ele estaria no cargo? Nunca. E ele é empregado. E ele é remunerado para fazer isso. É isso que eu estou falando. Ele é remunerado para fazer. O São Paulo hoje é uma coisa que é um Frankenstein que não dá para entender. Porque é o seguinte, se você tem os caras remunerados, o cara não deu resultado, acaba o campeonato, você chama o cara e fala assim, meu amigo, conselho de notáveis, meu presidente, olha, faz 3 anos aqui que o senhor dá prejuízo, o senhor fez isso, não deu isso aqui, muito obrigado, passa no Recursos Humanos e tchau. Isso é uma coisa que ninguém fala, Edu. O presidente é empregado do clube. É isso que eu estou falando, ninguém fala disso. É o que eu estou falando, então é o seguinte, o nosso problema é pior, Rodrigo. 2020 eu tenho certeza, infelizmente, que vai ser a mesma coisa de 2019, de 2018, de 2017. Enquanto não chegar alguém lá e falar o seguinte, vamos mudar essa história, vamos apagar um Fernando Casal Del Rey, porque o pessoal não lembra, mas o clube também estava tudo ferrado, o Morumbi caindo. Então ele falou, o time vai ficar sem ganhar 4, 5 anos aqui, eu vou botar o amortecedor no Morumbi. Quando o São Paulo foi fazer o estádio do Morumbi, ficou muitos anos sem ganhar. 13 anos sem ganhar. Quer dizer, hoje 13 anos, por quê? Porque estava construindo o Morumbi. Então, a história do clube, os caras não sabem. O palmeirense que está lá não sabe. O moleque que está lá não sabe. E no conselho não tem ninguém que sabe mais também. Esse que é o problema. Detalhe, hein? A nossa fila de 57 a 70 foram para construir o Morumbi. Nós estamos numa fila aí desde 2012. Por quê? Por incompetência. Então porque jogaram dinheiro pelo ralo, não sabem investir, estão roubando São Paulo. Então, assim, a gente está aqui discutindo com nossos amigos, assim, estamos discutindo o que vai acontecer em 2020, não precisamos discutir. Esse é um assunto que a gente já sabe que vai dar o final. Cara, você faz a mesma coisa, diversas vezes espera um resultado diferente. E não fui eu que falei isso aí, foi um... É um conceito de insanidade. Então, foi um Einstein. Então, assim, não tem jeito, cara. O Fernando Diniz não acaba o Paulista. Vocês acham que acaba? Não. Não acaba. E aí, vocês acham que esse monte de jogador aí vão ficar? Não, vão trocar, vai dar desespero. O Leco vai querer ganhar a eleição no fim do ano para botar o Rai-Rai. E aí vai contratar o Ibrahimovic da vida, pagando o que não deve, cota de TV 2027. Esquece. E aí vai botar um Roger Machado da vida para ser técnico. Porque a questão não é mudar de técnico a cada 4 meses. Eles mudam de técnico a cada 4 meses, porque cada contratação de técnico é pior. Com exceção do Aguirre, que foi queimado pelos vagabundos da panela do Nelson Nenê. Agora, por que o Aguirre foi mandado embora com o time onde estava? O time estava certinho, no caminho certo, direitinho, bonitinho. Por quê? Não dava treinar. Não tinha folga. Mandaram embora 4 jogos de final do campeonato. Não, vamos testar o Jardine. Testar o quê, meu? Aliás, vocês viram o Jardine, a entrevista que ele deu, falando o seguinte. Ele abriu mão das convicções, ele tinha tanto medo, ele começou a colocar medalhão para jogar, para ganhar moral com os jogadores. Olha, como é que pode? E não tem ninguém para falar pro cara. Porque, ó, você chegou aqui pelas suas convicções. O técnico, o Fernando Diniz é a mesma coisa, porque é um fracassado. Para ele é a chance da vida dele. Então ele não tem nada a perder, como não tinha o Jardine, que ganhou tudo na base, era brilhante na base. Só que ele abriu mão das convicções. O São Paulo não tem convicção hoje em dia mais e fica isso aí, o jogador manda. Mas vamos fazer um parênteses que eu acho que é muito mais sério também. No final de dezembro, era certa a saída de Raí e de Fernando Diniz. De repente, aconteceu algum movimento inexplicável que o Fernando Diniz foi bancado e o Raí permaneceu, né? Depois de gastar quase 200 milhões de reforços, nenhum deles é titular, que é aquele menino que jogou no Palmeiras. O resto tudo é reserva, está emprestado. E tá Tietchan, que também não está jogando nada.
Então, onde que isso acontece no clube de futebol? No mundo, no esporte, no mundo, numa empresa no mundo? Lugar nenhum. Então, eu estava afastado fisicamente, né? Eu e o André estamos aqui, enfim. Eu não acompanhei de perto, só vi pela imprensa o que o Ataíde, a gestão do Ataíde. Mas o Ataíde era o único que botava na mesa. Era o único cara que chegava lá e punha ordem na casa. Sabe o que fizeram com ele? Puseram de lado. É assim que o sistema, o mecanismo... Vocês assistiram o mecanismo? Aquela série da Netflix? O mecanismo, cara, expurga quem quer fazer a coisa certa. Nós sabemos, né, Edu? Então, é isso que eu tô falando. O Ataíde era... Cara, eu conheço o Ataíde há muitos anos. Eu trabalhei na Ambev, foi meu chefe na Ambev muitos anos. Ele era um baita executivo. Sempre foi assim, temperamental, brigão, tal. É um cara honesto, correto. Eu garanto isso para vocês. Um cara honesto, um cara correto. Se ele é bom ou não é, outra história. Mas é um cara correto. E o que fizeram? Expurgaram o cara. Então, o que você espera? O Ataíde, bem ou mal, olha onde ele estava enroscado. Com o Maurício Schwartzman, com aqueles puta-rolo, aquela mulher do presidente, como é que era? Sinira. Sinira. Então, assim, expurgaram o cara. Não, mas aí antes disso vem o BAP, que era um piloto de corrida, que botaram o diretor de futebol. Mas era brincadeira, né? E o CEO que o Guaidar colocou? Aquele bourgeois, aquele picareta. Que entrou na justiça, né? Inclusive, fez um time quebrar direito do Raí também. Está na justiça contra o São Paulo por causa do campeonato amador lá, né? Chapecó. O presuntinho é o Chapecó. Só para vocês terem noção do absurdo, Rodrigo, rápido. O diretor de futebol do São Paulo, ele foi nomeado, o cara entrou como ação. O cara entrou como ação por causa do futebol social, de arbitragem de jogo do futebol social. E aí, como prêmio, ele foi nomeado diretor de futebol. Tem cabimento isso? Então. Continuando, Edu, essa retrospectiva. Eles pegam um cara que não entrava na Natura a não ser para beber água, porque não servia. Não deixavam. O departamento de marketing, que era uma área que diziam que dominava, ele chega, bota o pau na mesa e traz o Centurion maconheiro, cachaceiro. O Centurion não rende, eles emprestam o Centurion, São Paulo fica devendo para ele. Num beabá bem acordado, ele fala, agora eu manjo de futebol, eles vão e botam ele no futebol. Para o Leco vencer a política, ele chama o Leco e fala, vamos trazer o Rogério Ceni, porque nós vamos ganhar a eleição com o Rogério Ceni. O resto da história todo mundo sabe. Então, mas vamos voltar. O Rogério Ceni é um bom técnico ou é um técnico ruim? Bom técnico. Eu acredito que o Rogério Ceni hoje é um dos grandes técnicos do Brasil. Então, mas a minha pergunta é, ninguém sabia. Ninguém sabia, certo? Foi um tiro no escuro. Então, já que você não sabia, você assume o risco de ele ter dificuldade. Não é verdade? É verdade. Assume-se esse risco. Por que não foi até o fim? Eu sei por que não foi até o fim. Eu sei. Porque eu conheço o Rogério muito bem. Temperamento do Rogério. É o que ele fez no Cruzeiro. Tá tudo errado aqui, ó. Você não trabalha, você tá fora. Você tá fora, você tá fora. Ele tentou fazer isso no São Paulo, eu tenho absoluta convicção. Expurgaram ele. E o Pintado, um dos maiores ídolos da história do São Paulo, para defender o cachaceiro do Cueva. Ele afastou o Cueva. É o Cueva que deu o Cueva. Mandaram o Pintado embora. Estou falando do Rogério, mas também logo depois do Pintado. Então, assim, o cara que é... Eu estou dando alguns exemplos para você. O Aguirre, o Rogério Ceni, o Ataíde. Pô, são caras que queriam a coisa direita. Estão fora. Então, o sistema não permite. Então, assim... Carlinhos Neves foi o último. O Carlinhos Neves foi o último. Então, assim, o Muricy também não chega perto. Né? Então, assim, o que eu acho... nós vamos falar muito esse ano, 2020, aí, mas, assim, eu gostaria de estar falando coisas melhores, mas não tenho, não dá para eu falar alguma coisa que não é realidade. Nós estamos na roça, não tem perspectiva.
Não, se contratar jogador, vai contratar meia boca, então não contrata. Traz o Gabriel Novaes, que está emprestado no Barcelona, que fazia gol na base. Por que esse moleque foi parar lá? Ninguém É sabe, ruim ninguém também. explica. Tudo bem, mas é melhor que o Trellis, cara. Não pode ser pior que o Trellis, cara. Ah, não, isso aí. Não pode. então é o seguinte, vamos ficar com os moleques, vai ter que vender para pagar a conta, e daí tem que arrumar os outros moleques e tem que rezar para algum milagre, porque enquanto não chegar algum cara que mande no clube, não vamos sair dessa. Se entrar o Rai vai continuar pior e nós vamos chegar com igual o Cruzeiro. Essa é a Ai, é o verdade. Casares, só. Mas o que as pessoas. Outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: essa história que o São Paulo negou a oferta do Borussia porque não foi o que queria, isso é cascata, hein? Isso é cascata para a mídia. E o São Paulo não está em condição de fazer cu doce, com perdão da expressão. Então, isso é espalhado aí pela essa seu Paraízuela aí da vida aí. Para quê? Não, São Paulo é austero. Pode ver. Alguém acredita que o São Paulo negou a oferta do Borussia? Ano passado pode até ser que ele estava muito bem no começo ali. Mas agora, São Paulo nessa draga. Ó, vou falar, vocês estão vendo o mercado europeu como é que tá andando? Não tá andando. Devagar, muito devagar. Tá devagar, ninguém tem dinheiro, tá todo mundo parado. Então, assim, falar essas coisas do Borussia bobagem, né? Jogador sul-americano na Europa, se o cara vai arriscar, ele tem 100 milhões para arriscar, ele não vai arriscar no sul-americano do Brasil, porque o brasileiro lá fora já está queimado, né? Não, o jogador bom vai, o Casemiro, o Militão, mas vai pelos caminhos errados, vai pelo Porto para ter troquinho, vai Mas pelos aí você caminhos tem um exemplo do seu Neymar que manchou a imagem de qualquer jogador brasileiro, que o problema não é dentro de campo. O europeu preza muito por essa questão extra-campo. O que esse cara fez, aprontou com o Barcelona, com o PSG, não está escrito, né? Mas o moleque, o Neymar, eu acho que a gente estava falando antes aqui do Maradona, né? Antes da gente gravar. O Neymar é um moleque que desistiu do futebol faz tempo. Faz tempo. Ele é um personagem, é qualquer outra coisa, mas ele não é. Igual o Pato. O Pato desistiu de ser jogador de futebol há quanto tempo? Desde que casou com. Não, mais tempo. Mas, gente, o Depois que ele Pato tem um saiu do talento, Milan. o Pato tem um talento fenomenal, cara. Mas ele me dá a impressão, não conheço o garoto, mas me dá a impressão que ele não gosta de jogar futebol. Ele vai porque tem que ir. Porque, entendeu? Você vê quando o cara gosta. Você vê, a gente viu jogar o Suélio, o Sidney. Então, os caras eram. Não tinha qualidade nenhuma, mas pô, rachava todas, cara. Ed Carlos, Renan, volante, Renan Índio. O Richarlison, a gente tá falando. O Richarlison, gente, o Richarlison. A gente devia valorizar mais. A gente sabe por que não se valoriza ele. Todo mundo sabe por que se não faz. Mas o Richarlison não perdia uma. Entendeu? Era entregava em Camburi sem falar isso. Então, assim, o Neymar, o Pato, gosta de jogar bola. Não gosta de jogar bola. E outra coisa, você não tem um técnico como um Tele Santana, como um Cilinho, para pegar no cara e falar, olha aqui, meu filho, vamos jogar? Porque mas é quando tem... E não é nem questão de motivação, é questão de esporro. Então, é o Rogério Ceni da vida, que faz isso. E o que fizeram com ele? É o Aguirre. O que fizeram com ele? Mandaram embora. É isso que eu tô falando. É legal ter um chefe que nem o Fernando Diniz, que o Daniel Alves, se ele chegar para ele e falar assim, ó, senta ali no canto que quem vai dar a projeção sou eu. Você já tem dúvida? Nenhuma. Quem tem moral? Quem tem moral para falar? O Daniel Alves, você jogou aonde, o Fernando Diniz? No Juventus? Então... Não, e esse ano de 2019, eu acho que o São Paulo caprichou, né? Ele começou com o Jardim, esperou o infartado do cabelo de boneca, ou seja, no meio tempo teve o Mancini, que está afundando o Atlético aí, eles querem matar ele lá em Minas Gerais. Aí veio o cabelo de boneca, desgraçou tudo. De quebra, traz o Fernando Diniz e a gente começa 2020 com o Fernando Diniz. Então, mas o do Cuca, eu vou fazer um parênteses, porque eu trabalhei com o Cuca no São Paulo, junto com ele. O Cuca, ele é um baita treinador. Ele é um baita treinador.
Eu vi, eu acompanhava dia a dia. E eu achei que era um bom movimento trazer. Todo mundo achou. Ele era uma unanimidade. Exatamente. Então, vamos fazer uma vírgula Sim, nisso. isso é importante. Isso foi um acerto. Quer dizer, não deu certo porque o Cuca também não quer mais trabalhar. Né? O Cuca também não está mais afim. Tem outra parada na vida dele. Ele chora, pede demissão todo dia, perde um jogo. Deve ser Você que conhece bem o Cuca não tinha esse temperamento de arrumar encrenca com todo mundo, porque o São Paulo, ele veio do Goiás, foi para o São Paulo, foi o emprego que o projetou, isso. E ele não era encrenqueiro, ele virou um encrenqueiro mor. Ele tem as encrenquinhas do dia a dia. Uma vez ele brigou com o Edgar, porque você lembra um ponto esquerdo que veio da Ponte Preta do Figueiredo? João Paulo, não é João Paulo, é um ponto baixinho, moreninho, cabelinho, na época de 2004. Enfim. Não era o Velber? Não, era um ponta esquerda da Ponte Preta, que chegou no São Paulo em 2004, 2005. Rapidinho. Enfim, resumo, um jogador comum. Mas aí o Edgar não conseguiu tirar o efeito suspensivo para um jogo, aí ele nunca mais falou com o Edgar. Então, tinha essas ele queria que o cara jogasse. Ele tinha essas três. Sabe? O ônibus tem que estar bonitinho, vamos, bem batidinho na bola, aquele jeitinho. Então ele tinha essas coisas chatas, mas acho que agora. A posição dele, né? Ele ganhou tudo, né? Chegou numa outra fase da vida dele e aparentemente ele. Perdeu tesão. Não tá, aparentemente ele gosta de sentar ver o futebolzinho dele da segunda divisão em Santa Catarina, no Paraná lá. Enfim, infelizmente, todo mundo achou que ia dar certo. Isso a gente não pode falar. Eu também achei que ia dar certo e foi uma porcaria, né? Agora. Ô Edu, mas assim, desses nomes aí, por exemplo, você falou do Cuca, né? Que ele. Eu também na época disse que estava milionário, não queria tomar sol. Coloco o Abelão nessa lista também, que também não quer mais saber de futebol. Não estou dizendo que é bom nem ruim, mas perdeu o tesão. Aquele cara da CBF lá também parece que tá com o cu cheio de dinheiro, não quer saber. E eu apanho muito no Twitter, apanho muito no Tribuna e tudo. Eu gostaria, né, de ver um dia o Luxemburgo no São Paulo. Então, eu falo isso sempre. Eu também sou ovacionado pela galera por isso. Mas você não viu, galera? Eu não sofri. Mas vem cá. O Luxemburgo 20 anos já passou. Então, mas vamos fazer o seguinte, vamos guardar esse assunto para daqui 6 meses a gente voltar a falar do Vanderlei? Vamos ver. Vamos voltar? Eu acho que no Palmeiras, com aquela Leila, não vai durar 3 meses. Você conhece o temperamento do Luxemburgo. Não dura 3 meses lá, hein? Talvez até o Paulista, vai. Vai arrumar eu não vou fazer comentários do Vanderlei. Vamos voltar daqui 6 meses, no meio do ano. O que eu acho que esse cara vai fazer com o Palmeiras, eu acho que vai ser uma barbaridade. Ele tem uma máquina, ele tem um dinheiro, ele tem time, ele tem estádio, ele tem estrutura. Não tem dinheiro mais não, viu? Mas tem elenco. O elenco do Palmeiras o negócio, tá feia a coisa lá, viu? Bom, mas melhor que o Vasco, né? Tira o agiota para ver. Eu acho que vai dar certo. Enfim, mas não vamos comentar agora. Vamos deixar para falar. O problema, de novo, minha opinião, não é bom, o treinador não existe no São Paulo. Esse não é a situação. Fernando Diniz, botar nós 3 aqui, vai ser a mesma coisa, porque a gente não vai mandar nada. Quem vai mandar é o Daniel Alves, é o Hernanes, o Pato. Então, esquece, cara. Não tem tempo. Aliás, o Hernanes e o Pato não, porque eles foram escanteados. Pelo Fernando Diniz, a mando da panela, escantearam o Hernanes e o Pato. Então, assim, o São Paulo não tem técnico, e eu não me preocupo com o Fernando Diniz, porque eu sei que ele vai num Cabo Paulista. Não acaba o Paulista. Não esquece, gente, não acaba o Paulista. Porque o Leco, ele é um cara populista. Sabe aquele cara que quer... O problema do Leco, ele quer fazer sucesso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele quer... E aí a galera vai pedir, vai reclamar, vai mandar embora o cara e vai tentar fazer, vai arrumar mais dívida e vai ficar pior a situação. Então, você tocou num ponto que muita gente fala no Twitter e eu não tenho essa questão muito bem resolvida, porque de um lado eu acho que o Leco é capaz de tudo para não sair tão mal quanto ele vai sair. Então, o Leco... Do outro lado, eu acho que o Rogério Ceni
para o São Paulo ele vai abrir mão, né? Você vê que é impossível o Rogério trabalhar com o Leco de São Paulo? Impossível. Eu acho. O Leco queria mandar o Muricy embora a vida toda, pô. Desde que o Leco era... Pô, o André, você tá aí para não me deixar mentir. O problema do Leco é que ele gosta de futebol. Mas não entende porra nenhuma. Então, mas ele se mete no futebol. Sempre foi, gente, não é agora. Sempre. Desde 1986, sempre foi assim. Acho o Leco uma pessoa honesta, gosto, me trata super bem, já falei isso 250 mil vezes. Bem intencionado, mal assessorado. Bem intencionado, mal assessorado, e deu no que deu, cara. E assim, entendeu? Ele vai fazer de tudo para tentar alguma coisa esse ano, eu tenho certeza. O sonho da vida dele era ser presidente de São Paulo. Não é verdade, André? É verdade. É verdade. Eu sempre, olha, ele também sempre me tratou muito bem. Só que eu acho que chegou num ponto já que eu tô questionando a honestidade dele. O Leco, eu conheço o Leco, amigo de infância dos meus pais, da minha mãe. Jogava bola com ele quando eu era criança. Sempre eu tive, na questão de honestidade, sempre eu tive no mais alto grau de consideração e não entendia de futebol realmente. Só que quando você chega num ponto desse, porque não é só mal assessor, então são negociatas que, ou, vamos dizer assim, na melhor das hipóteses, a incompetência é pecar por omissão. Então, mas voltando, eu concordo que eu entendo o que você está falando. Agora, sim, voltando ao assunto, ele sai agora em dezembro. Ele vai fazer, pelo que eu conheço, ele vai fazer de tudo para não deixar essa marca, porque é pessoal, né? Eu sei que ele quer ganhar. Ele é São Paulino também, que nem a gente. Mas eu tenho medo de trocar o pé pelas mãos por isso. Eu acho que deveria, de novo, a gente precisa de um Fernando Casal Del Rey. Não estou falando que é o Fernando Casal Del Rey, é algum cara que vai sentar, tipo, o Zé Carlos Ferreira Alves, para mim, é o único cara ali que teria condição para fazer isso, né? É o único cara que eu vejo. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. A melhor pessoa que tem no São Paulo Futebol Clube há anos é o Zé Carlos Ferreira Alves. Zé Carlos Ferreira Alves é um cara fabuloso, fantástico, um cara articulado, um cara que sabe conversar, sabe fazer política, sabe ser... Querido por todos. Querido por todos. Não tem como não gostar dele. Não tem como não gostar dele. Então, assim, e rezar para ter um cara desse em dezembro e que vai chegar para a gente torcida, e vai falar o seguinte: galera, a situação é essa. O marketing aqui não existe. O sócio sofredor acabou. Porque é mentira, o sócio sofredor, puta, caraca, não existe, não tem. Estamos duro, estamos devendo para o Bradesco, pagamos juros de tanto. Nós vamos ficar aqui 4 anos sem ganhar nada, mas nós vamos arrumar o clube. Se enquanto alguém não fizer isso, o clube não vai para frente. É uma bola de neve. E nós vamos chegar num Cruzeiro, porque o Cruzeiro ninguém fez isso. O Perrella, lá na época atrás, quando o Cruzeiro estava na Libertadores, não sei o que, ninguém questionava. Vai questionar o Perrella? Mas olha onde ficou o clube. Itair Machado. Então assim, para finalizar aqui, eu não quero ser o papel do cara chato, né? Porque é chato falar tudo isso, porque a gente é São Paulino. Nós também somos chato. O pessoal fica... Pessoal do Twitter que a gente reclama toda hora. Que é isso. Mas tem como não reclamar? Então, é isso que eu falo. Assim, então, Rô, resumindo aqui a nossa prévia para 2020, acho que o Leco vai tentar fazer alguma coisa de qualquer jeito para sair. Temo que ele atropele os pés pelas mãos, pela condição atual do clube. Tá? A gente sabe que está tudo errado, tem muita coisa errada lá. A gente sabe que o técnico vai cair, não tem dinheiro para contratar, vai ter que vender a preço de banana qualquer moleque para pelo menos pagar a conta de luz, para não cortar a conta de luz. Né? Estou exagerando, mas vocês estão entendendo a situação. E vai contratar os meia-bomba aí e Libertadores. Nós vamos lá, vamos apanhar do River, vamos ali, foi que foi, chegou na Libertadores, mas 2021, projeto de novo, vamos mandar embora ele, vão trazer um outro cara, vai ser a mesma coisa, cara. Então, a minha expectativa é ter um Zé Carlos Ferreira Alves em 2021
Fernando Casal Del Rey para arrumar, porque com a estrutura que tem hoje, gente, o pessoal fica debatendo na internet, vai contratar, não tem dinheiro para contratar. Não tem. O negócio é limpar o elenco que está aí para sobrar grana, para reduzir custo. É a única coisa que tem que fazer, entendeu? É o Paulinho Boia, cara. Paulinho Boia vai jogar no Paulista de Jundiaí, cara. Paga o salário do Paulinho Boia. É o outro lá, manda lá pro Araruna, chega faz um acordo com a Portuguesa de Desporto. Portuguesa, você quer voltar a existir? Beleza, ó, eu vou te dar o Araruna, o Jean, tá todo mundo jogar o Paulistão na Série A2 aqui. Pelo menos bota os caras para jogar, põe na vitrine. Porra, olha, o Jean tá arrebentando na Portuguesa na Série A2 e vende o cara. Você concorda? Se você tem um carro bonito, você precisa lavar o carro para vender ele, você precisa botar ele na vitrine. Então tinha que pegar um clube desses daí, um clube assim, pega todo esse monte de gente, põe para jogar, cara. E o Jean só, eu acho que acabou a carreira, por conta do crime. Ninguém quer. É uma batalha que nem o tal do Bruno lá. Obviamente o crime foi muito pior, mas ninguém vai querer o cara. Mas se dá de graça para jogar vamos pegar, né? Se botar ele para jogar no gol do Garça, eu quero. Tô dando um exemplo. Assim, eu tô querendo dizer assim, o que é possível fazer? Eliminar custo. Essa é a primeira coisa. Então, pega esses moleques. Você lembra que tinha o Super 20, tinha o Expressinho? Tem que ter um Expressinho, cara. Arruma esse Expressinho, só que obviamente que agora o tempo mudou, mas pega esses moleques, esses caras, põe para jogar no outro clube, né? Pega uma Portuguesa, deu um exemplo, uma Portuguesa coitada, meu, Juventus da Moca, qualquer coisa. Fizeram isso com o Hernanes, que era um cara problemático, mandaram ele pro Náutico. Voltou ainda como ele voltou. Então, sabe, mas pegar, fazer uma parceria e botar o time inteiro, botar todo mundo lá, cara, entendeu? Bota todo mundo lá, ajuda a Portuguesa, ajuda o Guarani, faz qualquer coisa. Tem que botar os moleques para, pelo menos, expor, porque eles estão escondidos em Cotia e pagando 200 pau de salário por mês, cara. Paulo Boia, tô dando um exemplo aqui, cara, sei lá. Mas deve ter 200 Paulinho Boia voltando de empréstimo. Léo Natel, o Araruna, tem vários outros aí, estamos esquecendo. Então, falta os caras pensar lá dentro no CT, entendeu? Falta pensar. O que nós vamos fazer com isso aqui? Põe, entendeu? Então, acho que esse é o momento de reflexão. Os caras tinham que pensar o que fazer, entendeu? Então, assim, esse silêncio que está tendo agora é melhor do que fazer bobagem. Né? Melhor do que contratar o cara da Chapecoense, o centroavante, os caras que o centroavante do Chapecoense. Meu Deus, não. Entendeu? A gente fica lendo, assim, para encerrar, para não tomar muito tempo de vocês, a gente fica vendo muitas vezes no Twitter o pessoal falando, o Texas foi o primeiro a falar isso, né? Aliás, ele tem uma frase que todo mundo briga comigo, eu tenho uma frase, e ele tem outra que todo mundo briga com ele no grupo de Twitter. A minha é a seguinte, quando é craque, com 16, 17 anos, arrebenta. Isso para mim tem comigo no futebol. Foi assim com o Romário, Edmundo, Reinaldo, uma porrada. Quando é mais ou menos, precisa de tempo. É lá para os 20, 21, 22. Mas quando é craque, com 17 anos, vai para o profissional, se tem oportunidade, não sai. Mas o último foi o Lula. Viu? O Texas fala muito. E muita gente no Twitter vê lá o Marinho da Chapecoense fez 52 gols na série atrás do São Paulo Marinho. Vai deixar o Corinthians levar o Marinho? É uma coisa, não sendo soberbo e soberano, é jogar na Chapecoense. Outra coisa é você pegar um clube destruído, sob forte pressão, uma camisa pesada, uma pressão por títulos enorme, um vestiário podre, e pegar o Marinho e tacar lá dentro. Para mim é isso que aconteceu com o Pablo. O Pablo chegou no São Paulo, olhou aquilo ali. E digo mais, eu acho, opinião pessoal minha, que o Daniel Alves foi uma contratação que não vai ser explorada pelo marketing, porque... Não tem marketing. Não existe isso lá. Não existe. E para mim, ele é uma influência, não que ele seja vagabundo, eu acho ele mais maléfico do que benéfico esportivamente, olhando pelo que ele apresentou em 2019. Então, mas pegando esse gancho seu, o que dá para fazer?
Não dá para mandar ele embora agora. Tem que ter um contrato, não dá. Mas ele pode rescindir. Ele, se quiser sair, ele sai sem multa, sem nada. Então, mas vamos pensar na hipótese. Você contratou o cachorro bravo está na tua casa. Você vai fazer o que com o cachorro? Tem que ter algum jeito de acomodar o cachorro. Então, assim, se ele for mandar no time, ele vai mandar no time. Ele vai mandar no time. Agora precisa ter um Ataíde, um cara desse nível, né? Não o Raí, que o Raí, assim, desculpa, com o maior prazer, de novo, cara, eu acho o meu maior ídolo, duro falar isso, mas ele é um salame, cara. Vou dar um outro exemplo aqui. O Márcio Aranha. Esse também. O Calef, mas o Márcio Aranha principalmente. Entendeu? Botar um Calef, o Márcio Aranha, o Juvenal. Cara, já tivemos tanta gente boa de diretor de futebol, né? O Fernando Casalderri foi espetacular. Foi o melhor diretor. Foi. Entendeu? Então, assim, futebol não tem escola, não tem faculdade, entendeu? Então eu entendo esse lado, acerta e erra. Botar lá o Porsche lá, pô, ele se divertia com o São Paulo, né? São Paulo jogando final, ele correndo de Porsche lá em Portugal, né? É piada, né, cara? Nossa Senhora. Mas, assim, falta botar, eu acho que, assim, que o Leco tinha que ter um bom amigo que ele escutasse, não o que ele tem escutado, para falar assim, Leco, seu legado, você tem 11 meses para corrigir 4 anos errado. O que você vai deixar de legado? Você vai deixar um clube ferrado pro próximo? Ou você vai deixar um campeonato? Ele precisa decidir o que ele quer fazer da vida. Mas ele não vai conseguir recuperar o legado nenhum, porque já fudeu tudo. Não adianta ele ganhar tudo, não vai ganhar, mas já fudeu. Então, se não dá, vamos corrigir, vamos deixar semente para o ano que vem, vamos fazer o expressinho, vamos eliminar custo, mostra para a torcida, talvez não essa molecada que nunca viu, porque eu entendo essa garotada. Eu ia na escola, eu ia com a camisa do São Paulo por baixo e dava risada de todo mundo. Hoje a molecada deve ser duro ser São Paulino na escola, né? Deve ser difícil, né? Então, assim, eu entendo essa molecada querer ganhar, porra, entendo, beleza, mas o São Paulo é histórica, é grande. Lembra 57 a 70, lembra a época do Casal de Rei, quando o Morumbi ia cair, né? São situações parecidas que o clube a moeda caiu de pé, o clube se renasceu. Então, nós precisamos disso, de reconstrução. O Cruzeiro é um baita exemplo, cara. A torcida do Cruzeiro, eu torço muito pro Cruzeiro se dar bem agora. Porque pode ser um exemplo para todo mundo, entendeu? Fala, nós vamos jogar a Série D. A torcida do Cruzeiro vai continuar lá. Vai jogar um ano a Série D, Série C. Vai voltar, cara. Eu torço para que alguém no Cruzeiro faça alguma coisa para mostrar o caminho. Porque o caminho não é o caminho da tia Leila, que o Palmeiras tem uma dívida gigantesca. Bomba relógio. O Flamengo é uma bomba relógio. Também é. Que vai explodir. Se o Corinthians tivesse pego o Pacaembu, bonitinho, não inventado de fazer um estádio, o Corinthians ia ter dinheiro pra caramba, ia ter Hoje tá falido também, porque todo o dinheiro da renda vai para pagar o impagável. E eles fizeram isso porque eles esperavam que o então governo e perdoasse a dívida. Exato. Só que o governo lá não foi reeleito e não perdoaram a dívida. Então, entendeu? Você imagina se eles tivessem pego o Pacaembu. Pegou o Pacaembu por 20 anos. O Pacaembu tava ótimo para os caras jogar. Não precisa. Ainda bem que ele fez isso. Sim, mas eu estou dando exemplos de, por exemplo, gente, as coisas terminam. Se você não, uma empresa quebra. A Olivetti quebrou, a Kodak quebrou, porque não souberam continuar, cara. E a IBM não quebrou porque eles souberam reverter. Exatamente. Exatamente, entendeu? Então, assim, o São Paulo é uma Olivetti, uma Kodak, puta marca, Maxud Plaza. Se você não consertar... O nem sabe o que é Maxud Plaza, Edu. Denuncie idade, né? Era o maior hotel de São Paulo, o melhor hotel do Brasil na nossa época. Mas ficou só no nome também. E foi caindo. Não trocou a televisão, não trocou ar. Enfim, gente, vamos esse ano. Eu acho que a contribuição que nós podemos fazer para o clube é lembrar o passado, mostrar caminhos. Porque é o seguinte, a gente sabe o que está errado. Nós três que somos velho de mercado, velho de esporte, velho no sentido de conhecimento,
Né? Não E sabemos. trabalhamos no São Paulo, os três. Os três trabalhamos no São Paulo. Então, assim, eu acho que precisa de gente com ideias. Se eles vão aceitar ou não, é problema deles. A gente não vai poder fazer. Mas só acho que ficar pedindo no Twitter. Hoje eu fiz uma limpa de metade, porque assim, não, porque é que eu não aguento mais ouvir, cara. Nego, mas não tem contratação hoje, não tem isso. Falou, meu Deus, gente, pô, para com isso. É aquela história. E daí? Naquela história que eu sou muito. E daí que não tem dinheiro? Não sou banco. Dane-se, eu quero que ganhe o título. Eu não vejo ninguém falando como consertar o São Paulo. Ninguém. Os caras da imprensa. É o cara que chega na segunda-feira, é pago, recebe uma puta grana para falar. Eu queria ser isso, cara. Pensou a segunda, você recebe uma puta grana para segunda falar, o técnico errou pra caraca, olha lá, tirou o cara. Puta, os caras são tudo ruim. É a tua opinião, tanto faz. Você pode falar o que você quiser, você vai receber salário para a mesma coisa. Então, eu acho que essa molecada aí podia se juntar. Deve ter uns moleques da GV, deve ter uns moleques inteligentes aí, né? São Paulino, novo, que quer ajudar. Tem, mas eles não deixam entrar. Não, eu sei, mas isso que nós estamos falando aqui hoje. Tem um cara que deixa entrar, exato. Então, o que nós estamos falando aqui hoje é mais construtivo do que a gente chegar e ficar. A gente não mete só o pau. Nós estamos lembrando que o passado serve de exemplo. O São Paulo tinha o Antônio Lemos Galvão, da Bardal. Cara de. São Paulo tinha o Jaime Franco, que tem ainda, tá velhinho, tá na oposição, que era um cara brilhante, bem sucedido. E a gente... Um baita diretor de futebol. Então, a gente ainda tem um Abílio Diniz, que nego tem ciúmes. Tem ciúmes, porque ele. É ciúmes. O conselho tem ciúmes do Abílio. Mas, cara, se ele fez o que ele fez na vida dele, por que não escutar esse cara? Por que não deixar ele pagar a consultoria que ele queria fazer? Por que não ouvir esse cara, gente? Você tem um Abílio Diniz, velho. Nos Estados Unidos, você olha um cara de sucesso e você quer chegar nele ou mais do que ele. No Brasil, um cara de sucesso é um cara... Sabe qual o problema é que os caras querem dinheiro do Abílio Diniz. Tá errado. Você precisa aprender o como faz, ensina a pescar, não dá o peixe, porque senão vão... Então, o Abílio Diniz chega lá, o nego afasta, briga, xinga, a torcida fala, esse cara só quer... Ele não precisa do São Paulo. Porque se você pegar o que você falou, só o peixe e não ensinar como pescar, você vira um Palmeiras da vida que nunca existiu pelas próprias pernas. Eles só ganharam título quando tiveram o Matarazzo, tiveram a Parmalat, agora tem essa agiota aí. É dinheiro, eles jogam dinheiro no problema. Então, assim, eu gostaria muito de ver um São Paulo, é meu sonho para ver um São Paulo, como eu vi, como vocês viram, um clube sem dívida, um clube modelo, um clube que revolucionava, um clube que estava na frente, que fez o refis, que fez um CT de Cotia, que fez o marketing, que inventou o sócio-torcedor e um monte de coisa, entendeu? Hoje o clube acabou, o clube virou a farra do churrasco do cara da piscina que quer o... vou dar o último exemplo aqui para finalizar, que senão aqui a galera me mata. Sabe, vocês lembram, há muitos anos atrás, tinha um cara no São Paulo que trabalhava que chamava Nino no marketing? Claro. Alguém lembra do Nino? Lembro. O Nino, ele era um cara engraçado, cara. Eu conheço o Nino há muitos anos, 1986. Ele era um cara, bicho, que ele dava chaveirinho para todo mundo. Todo mundo gostava do Nino, porque o Nino abria a porta, o cara simpático, o cara... mas não fazia nada. Edu, quando eu ia viajar para CBF ou para resolver problemas, ele enchia minha mala, de chaveirinho. Vai dar um chaveirinho pro taxista. Não. Mas é um cara bom. Era cara bom de coração, assim, sabe? Bom de coração. As crianças da escola iam lá, ele abria a porta para as crianças ver o Morumbi. Eu vou te dizer isso. Hoje, 2020, o marketing de São Paulo é igual ao Nino. De 1986, cara. Igualzinho. Vocês estão entendendo o que aconteceu? Em vez de evoluir, o negócio regrediu. É isso. Os caras ficam putos que eu falo assim, não tem que ter basquete. Tem. Não tem que ter, porra. Não tem dinheiro para comer. Você vai querer comprar picanha? Você vai comprar arroz e ovo e feijão, cara. Não tem que ter vôlei, não tem que ter nada. Exatamente.
Não tem que ter aeroleco, não tem que ir conselheiro, não tem que ter nada. Mas precisa de um gestor para fazer isso, né? Enfim. Bom, vamos encerrar, né, Tex? Eu vou te devolver a palavra. A gente vai ficar com 2 assuntos de pauta para 2020 que eu vou deixar no gatilho. A Arena Multiuso ou Morumbi? Um assunto que a gente não falou, que dá muita polêmica. E o segundo é até que ponto, né, todos que vieram depois de Juvenal Juvencio trabalharam para esconder aí esse iniciar, porque essa dívida já é de alguns anos, né? Até que ponto foi feito um trabalho da situação para isso não escancarar a má gestão financeira, não esportiva do Juvenal Juvencio. Texas, eu te passo a palavra para você poder encerrar, agradecendo ao Edu, mandando um abraço para o Fábio, para o Rafa, né? E a menção aí ao Portuga também, que espero esteja em breve conosco, para a gente voltar e a gente vai seguir em 2020 fazendo esse tipo de programa. Em breve a gente vai falar das finanças tricolores. A Tribuna Tricolor ele vem com uma proposta um pouco diferente. Ele é formado por pessoas que vêm do mercado de trabalho e que quer trazer essa visão profissional para o lado esportivo. E também somos apaixonados. A gente enxerga que o resultado do campo ele é tão importante quanto uma boa gestão. Não é isso, Texas? É isso aí. É isso aí. 1h15, porque a gente bate papo e vai, a coisas. Né? A gente já falou outra hora antes, mas é sempre um prazer, muito gostoso bater papo com o Edu. E agradecer muito, Edu. Você vai ser convidado constante do programa. Você sabe Cara, disso? eu, além de tudo, de adorar vocês, parece que a gente já se conhece há muitos anos, né? É uma coisa muito gostosa isso. Ganhamos amigos. E é bom sempre falar do São Paulo. Eu gosto. Eu sei que eu tenho absoluta convicção. Eu tenho convicção, e você sabe do que eu estou falando, que eles escutam a gente. Não é? É pior que isso. Escuta. Entendeu? É verdade. Pior que tem escuta. prova, inclusive, né, Edu? Tem prova. Assim, meus amigos, ninguém quer mal do clube. Ninguém quer caçar bruxa, nada. A gente quer o mesmo que vocês, o mesmo que todo mundo. A gente quer que o time vá para frente, que o time seja feliz. Ganhar e perder é do esporte. Vou falar do meu Patriots agora. A gente ganha muito nos últimos 20 anos. Perdemos feio esse ano, né? O Patriots sair do jeito que saiu foi feio. Mas você não vê um cara querendo mudar tudo, mandar todo mundo embora. Tô mentindo, Texas? Não. Tá todo mundo, cara, vamos voltar para o ano que vem, vamos juntar, vamos que vamos. Então, sabe, precisa um pouco mais disso. A torcida precisa um pouco mais também de o clube demonstrar a sua. O cara que inventou essa frase, o São Paulo odeia São Paulino, é melhor, é tão boa quanto do Milton Neves fez aquela. Torcer para São Paulo é uma grande moleza, Hoje em dia, jogar no. E o próprio Milton Neves falou, jogar no São Paulo é uma grande moleza, né? E outra coisa, rápido: São Paulo tem também que se espelhar nos esportes americanos. É lógico. Não só no futebol europeu. Tem que vir aqui, tem que trazer profissionais para cá para aprender como se fazem as coisas. Gente, um abraço para vocês, um feliz 2020 para todo mundo e vamos falando. Pessoal, um abraço. Abração pro Rafa, pro Fabão e um abraço especial pro Marcelo. Pessoal, a gente retorna semana que vem para falar das finanças e o Edu, já falei, será presença constante no programa. Um abraço, pessoal.